Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Luara, faço parte aqui do Porto Social, uma incubadora e aceleradora de iniciativas e negócios de impacto. Hoje estamos iniciando a segunda temporada do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro. E aqui vocês vão conhecer histórias de transformação, vão ouvir cases de sucesso, vão se inspirar e vão encontrar referências no terceiro setor. Para iniciar essa segunda temporada, estamos com Alaide e Joel, os representantes do Desafio Jovem do Recife. Alaide, Joel, é um prazer recebê-los aqui hoje. Vamos iniciar o nosso bate-papo e eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente aí e falassem como foi que vocês iniciaram o Desafio Jovem. Meu nome é Joel Bezerra, para mim é um prazer estar aqui. Na realidade, a história do Desafio Jovem, ela já temos assim mais ou menos 50 anos, né? O Desafio Jovem está com 42 anos este ano, né? A história do Desafio Jovem começa, na realidade, nas ruas do Brooklyn, dos Estados Unidos, né? Com David Wilkerson, né? Que trabalhando com as crianças menor infratoras que por consumir droga. Então ele começou o movimento Desafio Jovem Global Teen Challenge no mundo, que hoje quase em todo o mundo tem comunidades terapêuticas e esse tratamento ele é gratuito, né? E tinha uma história, a cruz e o punhal. Então, na época, eu era líder da juventude da igreja, então a gente usava esse filme, Foge, Nick Foge, A Cruz e o Punhal, passamos nos cinemas aqui da cidade. Porque, ao mesmo tempo, ali na Coin da Boa Vista, onde eu era seminarista da primeira Igreja Batista do Recife, então ali a gente, se sabe, ali do lado das lojas americanas tinha o Beco da Fome. Era o point da turma que usava droga aqui na cidade. E nós tínhamos culto de manhã, meio-dia, então eles chegavam ali, às vezes com fome, a maioria era viciada em algafã. Algafã era um analgésico que se comprava facilmente nas farmácias, que eles diluíam e injetavam na veia, era a cocaína do pobre. Então aqui tinha uma rede, vamos dizer, de farmácias que vendiam facilmente algafã, agora não se vende algafã assim facilmente, né? Mas os viciados em maconha, viciado em cola, e ali na Coin da Boa Vista havia os arrastões, meninos que entravam nas lojas e pegavam tudo, né? Então tinham que fazer alguma coisa. E muitas vezes eles entravam na igreja também, e alguns deles chegavam necrosado a perna, o braço, a virilha, entendeu? Então, para você ter uma ideia, uma vez uma pessoa chegou, ele entrou no sanitário e começou a usar a droga dele no sanitário da igreja. E alguém me chamou, olha, tem um cara lá. E quando eu cheguei a abrir a porta, ele estava lavando a seringa dentro do vaso sanitário, na mão uma colher com os comprimidos, e ele colocando, ele esquenta na colher para não dar o choque anafilático, e ele ia tomar, botava o garrote e tomar. Eu disse a ele: olha, eu não vou poder deixar você tomar, porque ele podia ter uma parada cardíaca ali. Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Então ele disse: olha, eu respeito, eu vou sair, mas eu preciso tomar. Ele saiu, foi a 2 quarteirões, tomou, voltou, sentou lá no primeiro banco, disse: olha, essa sina é a minha vida. Em 2 horas eu tenho que tomar isso, tá? Como é que eu vou sair disso? Então eu não tenho para onde ir. Aí é onde começou a perturbação, né? Eu era seminarista, eu ia para o seminário, e isso me perturbava bastante. E assim ele começou trazendo outras pessoas. Nós não tínhamos uma casa terapêutica aqui no Recife, Sim. né? E chegou também lá na turma uma menina chamada Débora. Essa menina era uma menina linda, carioca, né, com 16 anos de idade, e que ela já era dependente. Os pais dela internaram ela ali no Luiz Inácio. O Luiz Inácio era. Muitos pais enterravam os filhos ali, que era melhor ele ser chamado de dependente químico, doente mental, do que maconheiro.
Então, isso eu tirei muitas pessoas dentro do Luiz Inácio. Albertão, muitas pessoas, que chegavam ali, né. E as mães sempre procuravam e queria então ali na igreja a gente começou. E essa menina, a gente tentou ajudar de tudo. Eu tô sendo o mais rápido possível, e ela chegou ao ponto a gente não tinha onde mandar ela. Ela foi para o Palavra da Vida, a gente pegava as famílias, cada semana, final de semana, uma família tomava conta dela. Ela tentou até o suicídio, né, porque a fase da abstinência, quando ela te deixou de tomar a droga, ela tomava o Algafan, e ela era aplicadora para quem iniciava também. Então, os amigos dela, quando viram que ela queria deixar, eh, no dia que ela estava na casa até de um pastor, e ela indo para a escola, pegaram elas, levaram para um apartamento, deram uma overdose nela, e esquartejaram ela e jogaram no rio, numa bolsa e jogaram no rio. Então a história do Desafio Jovem Recife começa com a história de Débora, certo? Que ela queria deixar as drogas e, não tinha um espaço. Então aí foi quando, juntou várias pessoas que ajudavam em Olinda, aqui no centro, algumas igrejas também tinha pessoas interessadas que ajudavam, e se uniu. Nós nos unimos ali no templo da primeira igreja, naquela época pastor Nicodemos, pastor Arnulfo, pastor Eli Batista, vários pastores e pessoas, Randy Rover, que era um pastor até da Assembleia de Deus, né, que reuniu a gente, ele foi até o presidente do conselho naquele dia, a igreja estava lotada, e deu o pontapé inicial para começar o Desafio Jovem do Recife. Então, e a gente começou, e teve uma pessoa que cedeu uma granja em Aldeia, ali por trás da Telebrás, a Granja Brasília, e ali começou, a gente pegava 10 e levava para lá. Ali, a primeira fase, eu pegava na rua, ali na Conda Boa Vista mesmo, e depois da primeira fase, a gente mandava para Brasília. Mas a gente não tinha recurso, era muita gente, Sim. entendeu? E o Era custo alto, né? o custo muito alto, então a gente precisava realmente, ter a instalação própria, né, para poder, absorver o maior número de pessoas possíveis. Então aí começou, me lembro que foi no meu casamento, eu saí da minha lua de mel e fui para Brasília, quem começou aqui no Brasil foi o pastor Galdino Moreira Filho. Já vindo dos Estados Unidos mesmo, ele era um funcionário público que ele também abriu o coração para essa causa e fez o Desafio Jovem de Brasília. E eu fui lá aprender com ele. A gente tem que aprender com quem faz, né? Então, passamos 15 dias lá dentro, observando. Eles tinham uma fazenda maravilhosa e muita gente foi recuperado lá. E até nossos alunos que saíam daqui, que foram recuperados lá, que hoje está espalhado no Brasil, nós temos muitas pessoas recuperadas durante esses 40 anos. Trouxemos 3 obreiros, 3 educadores, que os melhores educadores são aqueles que passaram pelo programa, né? Sim, com certeza. Entendeu? Então, a gente trouxe, e assim começou o Desafio Jovem, e passamos a ter a estalagem própria. Eu sei que tem uma história muito grande, a história daquele casarão, a história. Hoje nós temos aquele terreno lá no Sítio Pica-Pau, ali na entrada do Sítio Pica-Pau, que é a primeira fase, a segunda, a terceira, e o casarão, que é a parte que a pessoa ali recebe os primeiros atendimentos, né, onde tem um atendimento psicológico, assistência social, é encaminhado, né, prepara a pessoa para entrar no programa e prepara para sair do programa, então com a ajuda da família. É mais ou menos aquele casarão, inclusive, era o dono, era um representante da Pitu do Nordeste, era o dono daquele casarão. E aquele casarão foi do Antônio Julião, né, que era comunista,
entendeu? Aquilo, inclusive, a gente conserva, é patrimônio histórico, a gente conserva ele, né? E que a gente segura ele. É, e ele vendeu esse senhor, ele, na realidade, ele passou para a gente. Eu disse que aquele casarão não tinha, estava lá abandonado. Eu disse: olha, você sabe o que o Pitu tem feito com a juventude, agora você vai dar uma oportunidade esse casarão para ser Ressignificou. o que significou. Pronto, e ele me deu quase 5 anos de graça, e a comunidade toda, entendeu? Levantou aquele casarão. Entendeu? Levantou todo mundo. Então, e a gente teve ajuda, doutor Nildo Nélio, desembargador, Alcoa fez a reforma, né? O doutor Antônio Monteiro Neto também, o SESI, Senai, fez toda a parte técnica de encanação. Inclusive, ali profissionalizou mais de 700 jovens ali da Várzea, porque a parede, o gesso, a instalação hidráulica, elétrica, ali tinha 2 carretas do Senai, né, que instruía, e eles mesmos aplicavam a instrução no próprio Desafio Jovem, entendeu? Então, e muitos jovens que também estavam em recuperação se profissionalizou, que terminou o programa ainda com a profissão, né? Como é Coisa bom quando boa. a comunidade, como isso é fácil quando todo mundo se envolve, Quando todo mundo né? ajuda, E né? ajuda, né? Então O impacto é ampliado. é verdade. Então a história do desafio, a gente teve a ajuda da Visão Mundial no início, né? Que foi muito bom. Depois nós tivemos apoio no governo de Antônio do Jarbas Vasconcelos, não, do Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, aquele casarão, praticamente foi Joaquim Francisco que deu como último ato do governo dele. Né? Então, aquilo ali foi uma coisa. O pessoal do CDL, gente que devia o governo, nós vamos pagar, mas com essa finalidade: compre esse casarão, como também todo mundo se juntou. E Lúcia Helena era era a diretora da Fundac, então intermediou isso e a gente conseguiu aquele casarão. E hoje já conta com 41 anos aí É, de história, de 42. transformação. É, Eu, né? Agora entendeu? Alaide, Aí depois, vamos dizer, a gente recebeu muita ajuda dos governos, porque a gente pegava as crianças. Naquela época, a gente pegava as crianças da Fundac, entendeu? A gente tinha parceria com a Fundac. Até eu coloquei obreiros dentro do presídio de criança. Nós ajudamos no processo de FEBEM, que também era aqui, passou a ser Fundac. E aquelas crianças que era escória também da sociedade, porque estava também nas ruas de Recife, né? E que fazia esses arrastões durante a semana, e o pessoal da loja ficava tudo com medo deles. Mas como é que tira o tira-cola da rua? Né? Então, hoje a sociedade toda se une, certo? Então, e foi isso, foi um movimento perturbador, mas que naquele momento se uniu e aconteceu, muita coisa aconteceu. Nós temos uma ajuda no governo de Roberto Magalhães, do Jarbas. No Jarbas já não tivemos tanta ajuda assim. Então, e aí quando iniciou o telemarketing, aí entra ela. Certo? O telemarketing, que já tinha o Desafio Jovem do Ceará. Aqui no Brasil tinha o Desafio Jovem de Brasília, Desafio Jovem Peniel, em Belo Horizonte, e o Desafio Jovem Ceará, que era o doutor Munguba. Então, eu tinha uma interação com eles, que eu aprendi com eles. E o Desafio Jovem foi o primeiro, a casa terapêutica, aqui no Recife, há 42 anos atrás. Certo? que maravilha. eu já estou no desafio há uns 15 anos. Comecei no desafio. Primeiro veio a questão de missões mesmo no coração. Acho que eu tinha uma média de 16 anos. Pensava muito em missões urbanas, gostava desse movimento, né, de missões. Mas aí eu pensei em fazer serviço social. E aí, com 16 anos, eu já pensava em fazer o curso. Fiz o curso depois que eu comecei a trabalhar, né, com 18 anos.
E esse curso já foi fruto daquele desejo de trabalhar nessa área. E comecei a trabalhar em várias coisas. Foi quando eu fui conversar uma vez na época, com o Thales, pastor Thales, né? Uhum. E aí ele disse, Alaide, eu vou te encaminhar para conversar com o pastor Joel. Acho que tem algo que tem tudo a ver contigo. Aí eu conversando com o pastor Joel, minha filha, vá. Veja se você se dedica à captação, que na época não era nem captação de recursos o nome, né? Então foi quando eu comecei a me envolver mais. Essa questão do telemarketing é bem interessante, porque eu não sabia muito falar no telefone. Eu era muito boa, assim, conversando pessoalmente, mas quando era para telefone eu ficava meio sem saber e como eu ia alcançar os objetivos. Então, fui lá no pastor Joel, fiz um relatório, uma ata, escrevi algo e pedi para ele assinar, me dando autorização para ir em todas as igrejas, porque eu sabia que era uma porta aberta, já que o Desafio Jovem tinha uma história aí, né? Então eu fui em praticamente todas essas igrejas, assim, batista, presbiteriana, anglicana, fui em tudo e falei do desafio, divulguei o desafio. E ali eu montava um banco de dados de pessoas que gostavam, que amavam. Todas as igrejas tinham alguém que se recuperou, né? Então, foi aí que começou essa questão toda da captação. São 15 anos, né? E assim, de um tempo para cá, tem sido mais forte, porque a captação ela se tornou uma profissão. Então, hoje a gente tem a ABCR, né, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recurso, participamos do FIF, que é o Fórum Interamericano. Então, ao mesmo tempo que eu pensava em como a instituição ia se sustentar, eu fui me apaixonando de uma maneira que hoje eu tenho como missão de vida, sabe? Eu fui me apaixonando pela causa, inclusive meus 4 anos de faculdade foi dentro do desafio, como estagiária de Adriana Carneiro, que é a nossa assistente social. E lá eu fiquei 4 anos fazendo a triagem do pessoal e me dedicando mesmo como voluntária. E diante disso, isso foi realmente muito é muito forte em mim, assim, eu acredito que ver os resultados de pessoas que chegam lá totalmente transfiguradas de quem elas são e saem de lá cidadãs de bem, né, pessoas ressocializadas, tendo uma profissão, sabendo que é um ser humano, sabe. Então isso foi muito forte, assim, no meu coração mesmo. É isso. Ai, gente, Bom, eu queria só entender um pouco mais, assim. Primeiramente, gostaria de agradecer não, né? Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Né? Já são 42 anos aí de história de transformação. E isso me gerou uma curiosidade. Vocês têm atualmente um número, porque são 42 anos, né? Vocês sabem quantas pessoas vocês já conseguiram abraçar? essa é a nossa luta, viu? Porque Milhares, a gente, milhares. porque na realidade, no início, né, não tinha, hoje a gente está, a questão Digital. Sim. digital, informática, a gente não era tudo no grito mesmo, então a gente pegava as pessoas na rua, eu chegava a pegar, tirar, a gente tinha um gugel, naquela época eu podia fazer isso, mas hoje a gente não pode fazer, né? Eu pegava uma criança que estava dormindo no chão, eu pegava, botava no gugel e levava. Né? Que hoje a criança, para ir para o abrigo, precisa ir ou através do juizado de menores ou o conselho, né, Da tutelar, vara, né? né? Sim. Tanto você não pode pegar idoso nem criança, né? Porque tem a forma certa. E por isso que a gente não, inclusive, a gente só trabalha com jovens e até pessoas até com 58 anos de idade, viciado em todo tipo de droga, alcoolismo também, né? E na realidade a gente tinha assim, eu fiz parte do conselho de entorpecente na época do Dr. Miguel Arraes, Joaquim Francisco e governo. Então a gente tinha esse conselho de entorpecente tinha representante de toda a sociedade. Eu era representante das casas terapêuticas, né? Não só as evangélicas, como da católica, né? Até ajudamos o padre Hans montar o programa dele lá em Garanhuns, né? A Fazenda da Esperança. Então nós nos unimos para essa causa,
né? Então, tinha representante da Polícia Federal, da Polícia Civil. Então, a gente fazia, construímos os conselhos municipais para trabalhar com a família, né? Então, havia uma interação, né? Que ou a gente se une pela causa, que o crime, na realidade, as máfias, elas estão unidas e organizadas. E, infelizmente, a sociedade está desunida, que cada um quer ser o pai da criança. Então, o problema das drogas, o problema do tráfico, né? Então, como é que resolve? Não é só, não é problema de governo só, é problema de polícia, mas tem que entrar todo mundo, né? Como combate o tráfico, né? As maiores máfias do mundo tá aí unida, entendeu? Até colocando arma na mão dos meninos, porque eles precisam da droga. Então eles capazes de fazer tudo. Eles roubam, matam pela droga, né? E você vê que cada ano que passa, eles procuram colocar no mercado droga que você se torna dependente logo, como o crack. Né? Se você for ali nós temos a Cracolândia no Recife, vá ali no Marcial Pinheiro, na Praça Marcial Pinheiro, o que era há 40 anos atrás, ali na Beco da Fome, agora, minha querida, as praças ali do centro da cidade tá cheio de criança, de adolescente, de jovem. Não se faz nada, entendeu? Então, porque cada um quer ser o pai da criança. Ou a gente se une, entendeu? A sociedade, todo mundo se une para combater, ou então não acontece. Uma das coisas assim que o pastor Joel sempre fala, dessa questão da união, quando ele fala isso, eu entendo muito essa união do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor. É muito importante essa união. Estar no Porto Social, e aí eu queria falar um Verdade. pouquinho sobre isso, para a gente foi muito importante, porque a gente ficava sempre ali, fazendo com a direita para que a esquerda não visse. A gente trata muita gente. Se você for falar em banco de dados hoje, de 5 anos para cá, a gente tem. Eu posso lhe informar de banco de dados quantas pessoas passaram na parte ambulatorial, na parte de tratamento. O que a gente não consegue é, tipo, de 10 anos para trás, eu não tenho esse banco de dados. Hoje está mais digitalizado, Sim. né? O Porto Social, o que é que ele veio também acrescentar para a gente? Essa questão da mão direita fazer para que a esquerda não veja é muito legal, mas a gente é luz hoje na cidade. A gente faz um trabalho transformador, a gente faz um trabalho excelente, um trabalho. E não é porque eu só estou lá, não é porque eu vejo diariamente o que acontece lá. É um trabalho sério. E a gente estava ali quietinho. Então, o Porto Social veio dar uma sacudida na equipe, veio trazer um despertamento. A gente tem 2 gerações lá, né, pastor? A gente tem uma geração mais antiga, que é uma geração que está há 40 anos lá, fazendo muitas vezes as mesmas coisas, querendo. Então, está havendo, nesse momento, uma grande transformação no banco das ideias, no que eu preciso melhorar. Sabe? No que é que eu preciso me abrir? E quando ele fala também dessa união, é porque mesmo eu sendo diferente de outros lugares, eu preciso ouvir, porque alguém tem algo a me acrescentar, Sim, com né? certeza. Então eu acho que a gente precisa acabar um pouco com isso. Eu acho que eu aprendo muito com o pastor Joel, né? Sobre isso, sabe? Sobre respeitar o outro. Porque é muito fácil a gente ficar no nosso banco de ideias ali, no que a gente pensa. E fulano, partido tal. Outra coisa, pastor Joel fala de vários políticos, mas eu estou aqui como testemunha. Em época de política, vai muito político. E de verdade, de verdade. Os que chegam para ajudar, a gente vai agradecer, mas a gente não vai se comprometer de forma nenhuma, porque nós nunca nos comprometemos com ninguém. De levar jovens para votar, de dizer vote em fulano, vote em cicrano. Igreja não é para isso, sabe? E isso é uma posição nossa. A gente tem isso, a gente aprende isso. Eu sou da primeira igreja, né? É notório que eu sou. Eu já sou de lá desde os meus 13 anos de idade. Então, toda a minha história também de vida vem muito do que a gente aprende, do que a gente absorve, né? E eu costumo dizer que a igreja, ela é fundamental para muita coisa. E antigamente ela era mais valorizada. Hoje a gente vê, pelo contrário, as pessoas falam muito de preconceito, mas existe um preconceito com as comunidades terapêuticas também, que precisa ser quebrado, sabe? Hoje nosso índice de recuperação é altíssimo. É altíssimo. Quando eu digo altíssimo, é importante ir lá para ver.
sabe? Hoje tanto a gente participa da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas, como a gente também participa da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência, às drogas do governo do estado de Pernambuco. Nós participamos das federações das comunidades terapêuticas. Temos um apoio direto da Federal, temos apoio direto do Banco de Alimentos, temos apoio direto. Então, eu acredito que quando ele fala dessa união de todos os setores, é que junto a gente pode sim mudar a realidade da nossa cidade, do que a gente está vendo nas ruas, sabe? De pessoas que não têm mais dignidade, que a droga faz isso. Ah, a droga é muito bom, o que é que tem fumar um baseado? Eu sou jovem, escuto muito isso, mas é um caminho sem volta, de várias coisas, tá? Tanto a perca porque você pode dizer, ah, mas e as drogas lícitas, né? E as drogas ilícitas? Sim, se a gente for falar sobre droga aqui, a gente vai ficar debatendo muita coisa. Eu queria descer um pouco para a operação, assim, no dia a dia, como é que funciona? Vocês falam muito sobre etapas, sobre fases. Como é, desde que vocês encontram uma pessoa que está nessa situação, até elas, de fato, se voluntariarem a participar do projeto do Desafio Jovem do Recife, até elas saírem, como é que funciona, assim, no dia a dia, na prática? Dizer até, Luara, que o tratamento do desafio ele é gratuito, Sim, tá certo? importante. Então, ninguém paga para entrar no Desafio Jovem, porque a gente recebe o filho de João Ninguém, mas também filho de gente rica que chegou no fundo do poço, que os pais nem querem, entendeu? Então, que já foi tratado, né? E hoje já ergueram, e hoje nós temos juízes, nós temos médicos, nós temos políticos, entendeu? Tem pastores, e que foram um dia que estava na sarjeta, né? Que estava tomando pico, que estava tomando tudo que nós temos, além desse trabalho, a convenção tem um trabalho que a gente se une, que é a Cracolândia, que é a Cristolândia, que dá banho todo dia, que dá um almoço, comida, para a gente tirar aquelas pessoal ali da rua. A gente chama do Hospital da Restauração, que tem que Sim. chegar imediatamente e resolver. Porque o crack, a gente não pode somente aceitar a política do governo, que é a política da redução de dano. Um crack, para viciado em crack, como é que você reduz? Como é que tira o crack e vai botar maconha? Ou botar remédio? É impossível. Porque até o estágio da pessoa que usa o crack, ou a gente ajuda logo, ele morre. E agora tem o K9, que é outra droga. Então, já viu que o pessoal está produzindo drogas sintéticas. O crack é o lixo da cocaína, entendeu? O K9 já é a maconha sintetizada, entendeu? Mas que o cara vira zumbi. Então, a maior vítima são os adolescentes, né? Então, essas pessoas, quando chega a 18 anos, até, você sabe, o alcoolismo tem tomado conta dos nossos adolescentes. Então, já tem pessoas com 18 anos com cirrose hepática, porque acha tomar cerveja com 12 anos de idade é refrigerante. E não é refrigerante. Um adolescente que usa a maconha, você sabe, vai trazer consequências drásticas para o seu cérebro, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, aí onde os pais nos procuram, tá certo? E a gente se faz uma triagem, né? Essa triagem é feita lá no desafio. Isso. Então, a triagem seria o primeiro passo. Todas as terças-feiras, o Desafio Jovem recebe as pessoas lá, certo? A partir das 8 horas da manhã, você que está aí ouvindo a gente, né? Que tem um desejo, que tem alguém em casa que precisa de ajuda, nas terças-feiras a pessoa vai lá. Há um primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento é uma conversa, é um bate-papo, para que ele entenda a sua situação, o que é que ele está vivendo. O segundo é com a assistente social, onde ela vai entender a situação socioeconômica dele. Sim. Essa situação socioeconômica é porque, às vezes, a pessoa não tem um registro, não tem as vacinas, às vezes ela tem até doenças graves e ela não sabe. Então, é feito esse processo também do indivíduo. E o último, que são 3, a gente chama de 3 consultas, né? A última é com a psicóloga, onde ela vai ouvir a pessoa e ouvir a família. Porque, às vezes, a pessoa está super interessada em fazer o tratamento e a família não apoia, e ao contrário também. A família quer muito que a pessoa faça e a pessoa não. Mas aí lá, e de que tratamento é esse? O que é que vocês fazem lá?
né? O que é que a pessoa fica fazendo lá? Então, há todo um trabalho da primeira fase, segunda fase. É bem grande, bem extenso, mas ele vai trabalhando quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E o que é que eu quero, o que é que eu vou, para onde eu vou. E aí tem psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. A gente tem uma parte de esporte bem legal. E aí eu já quero abrir a oportunidade para falar de voluntariado. Hoje o desafio tem um local lá que é o sonho dos meninos montarem uma academia. E aí entra a minha parte de captação, por isso que eu estou falando. Porque eles ficam. O suor já é, assim, já é comprovado que é bom para quem está na parte de abstinência, de desintoxicação da droga. Então, a gente tem muita vontade de fazer uma academia dentro do desafio. Aí eles mesmos inventam as coisas, botam aqueles ferros, né, pastor? Aquele cimento, eles ficam lá. E aí a gente conseguiu uma parceria uma vez com o professor de educação física. O acesso não é tão bom, então às vezes as pessoas têm dificuldade de carro, né? Mas, assim, fazer uma aula com eles lá de esporte na área de futebol, lá tem um campo enorme. E lá, então, tem essa abertura. A gente trabalha com piscicultura, agricultura, horticultura. Eu sou muito de estudar essa questão de sustentabilidade do local. Então, isso já é uma fase nova que a gente está querendo trazer, né? A gente tem estudado sobre isso. Todas as ideias, assim, uma das coisas que eu admiro muito no pastor Joel é que de todos que estão lá, né? Eu sei que como presidente é importante, ele é sempre aberto para o que a gente traz de novo, sabe? A gente está sempre conversando. E agora, o que é que a gente pode implantar? E voltando ao Porto Social, que eu estou lá sempre voltando, né? Nós estamos conseguindo hoje entender que tem muita coisa ainda para fazer e a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa sair daquela questão do voluntário pelo voluntário. A gente tem muito voluntário, muita equipe, mas a gente também tem uma parte técnica muito Sim. boa. Mas é isso. Acho que lá no desafio eles vão descobrindo nas fases quem realmente eles são, mesmo como cidadão. É isso. Inclusive, essa semana nós estamos agradecendo a Deus pela energia solar Foi. que a gente conseguiu. Então, isso já é uma despesa menos para o Desafio Jovem, né? Então, o deputado André Ferreira, ele conseguiu uma verba parlamentar, então só temos que agradecer. Então, todo mundo tem que estar, né? Então, e nós louvamos a Deus, assim como a participação da sociedade, né? Como um todo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, filho, o pessoal queria tirar as crianças do Recife, das ruas do Recife. E nessa época, o doutor Jarba Vasconcelos era o prefeito da cidade. E a esposa dele, doutora Cláudia Molina. Então, o pessoal do clube lojista dali, né, que você sabe, que está até mudando tudo hoje, né? Aquelas lojas estão tudo se acabando, que eu acho que ali vai ser moradia. E o pessoal queria que tirasse aquelas crianças ali, porque quando as crianças passavam, eles fechavam a porta. Porque as crianças entravam, roubavam tudo. Roubavam as pessoas. Era o todo mundo famoso tinha medo, arrastão, né? Sim, Arrastão. sim. O que acontecia lá no Rio, acontecia aqui. Lá na praia do Rio, acontecia aqui. Então, e ela não sabia o que fazer. Aí ela disse, apresente um projeto. Disse, a gente apresenta. Aí ela disse, pastor, quem vai apresentar é o senhor. Ela foi lá na granja. O senhor não tem um projeto, não. O senhor tem um projeto, o senhor vai apresentar. Então, e foi no Espetos, com todo mundo ali, entendeu? A gente apresentou setores, o projeto, né? Então, e apresentamos o projeto, né? Um projeto, uma praça esportiva. Porque como é que a gente tira um cheira-cola da rua? Você tira um menino da rua e bota numa cadeira na escola, ele vai ficar? Não vai, minha filha. Então, ou a gente. A melhor forma é dar um kimono a ele. Né? Esporte, educação. O esporte é a atração, né? A música e o esporte. São duas atrações. Então, a gente apresentou até ali onde tinha o negócio daquela fábrica de açúcar que estava desativada. Então, me dê essa fábrica. E todo mundo se une para a gente fazer aqui uma praça esportiva, certo? Os 3 clubes de Pernambuco, Esporte Náutico. Então, quem sabe, vamos dar uma oportunidade para ele ser um jogador de futebol. Então, a gente precisa ter um projeto de início, meio e fim. Né? Então, ou todo mundo se une, e o fim, aí onde esbarrou a dificuldade. Todos vocês aqui, olha, todas as lojas do Recife. Todas as lojas do Recife. Já pensou se cada um
der um espaço para colocar 2 jovens para empregar em cada loja de vocês. A gente vai tirar. Você entendeu? Aí é onde está o problema. Eles querem resolver o problema, mas não querem Se comprometer. se comprometer. Entendeu, meu querido? Diretamente. Então, ou todo mundo participa, se envolve, ou então não resolve. Entendeu? E fica essa culpa. Ou então cada um querendo ser o pai da criança e sozinho você não vai mais longe. É isso. Não é verdade? Gente, eu recebi uma foto aqui que vocês nos enviaram e eu queria que vocês falassem assim rapidamente o que significa. Eu vejo que é um desfile, não é isso? É. E parece também ser uma foto antiga. Antiga, é. Isso aí, olha, nós tivemos aqui no Recife, nós fazíamos também, além do trabalho de recuperação, trabalho de prevenção nas escolas, nos clubes, né? E a gente teve o Tocha 91 e 92. Até ele foi transmitido pela Rede Globo. Foi. A Rede Globo, inclusive, fazia a propaganda. Nós fizemos um Tocha 91 lá em Boa Viagem. Então, usamos todas as igrejas e a juventude, carreata, passeata, vida sim, drogas não. Né? A gente colocou Davi Vanderlei, nós temos uma turma em cima do trio elétrico da turma do Pinguim, entendeu? Ali fechamos Boa Viagem e a juventude na rua. Ame sua vida, diga não às drogas, ame seu filho antes que um traficante adote. Então, isso a gente fazia, panfletava, né? Então, esse movimento teve êxito, que a gente fez em 92 em Olinda. A mesma coisa, ali na frente do quartel, entendeu? Com apoio do Conselho de Entorpecente, com apoio da Prefeitura, com apoio do Estado. Então foi um movimento arrasador, entendeu? Que a gente fez pelas ruas. Aí o que aconteceu não ficou só em Recife. Isso aí é em Petrolina. Essa foto é em Petrolina. Então, o que é que a gente fazia? Em Petrolina, a gente fez palestra em todas as escolas da Prefeitura e do Estado. A gente fazia. Eu levava os meninos no desafio para dar o testemunho, como ele entrou na droga e como ele conseguiu sair. Tá certo? E a gente terminava com um show. Né? A gente fazia um desfile desse, onde as próprias alunos das escolas se uniam para a gente fazer essa campanha, Vida Sim, Drogas Não, ame seu filho antes que um traficante o adote, e terminava com um show maravilhoso, Davi Vanderlei, que ele usava boneco, olha, você tem uma ideia, 10 mil pessoas na praça, ele segura. Você deve segurar 10 mil crianças numa praça, ele segura. Ele segura. Entendeu? Que ele faz palhaçada, se veste de boneco, tem ventrílico. Ele bota... Ele se veste de Alceu Valença, entendeu? E canta música assim, bem lúdica, bem, né? Maravilhosa. A palestra sobre droga era sempre de forma diferente, atrativa, não é aquela palestra assim, maçante, entendeu? Então a gente usava a dinâmica e a música. E reuniram muita gente, né? Muita gente. Isso foi em Carpina, Caruaru. Então, isso foi em várias cidades, na mesma época que a gente estava formando os conselhos municipais de entorpecente. Então, as prefeituras que topavam, nós fizemos em Fernando de Noronha. Todo mundo envolvido. Em Fernando de Noronha, entendeu? Foi feito, e assim, e ele continuou fazendo no Brasil. Então, isso aí é o trabalho de prevenção que ainda hoje é feito, tá certo? Ainda hoje é feito. Se uma escola ou algum local, alguma empresa chamar o Desafio Jovem, nós estaremos lá presentes. Já deu várias palestras, inclusive com relação ao álcool mesmo e outras drogas, né? Porque muitas pessoas acabam atrapalhando no mundo corporativo, na área profissional, com o uso do álcool, principalmente em fábricas. A gente sempre está lá. Visitando, levando uma palestra, geralmente Juliana, Adriana, a equipe. Sempre vai. Maravilha. Gente, já se encaminhando aí para o finalzinho, eu queria fazer uma espécie de bate-bola com vocês. Então, eu vou falar aqui alguns nomes e eu queria que vocês pontuassem. Por exemplo, uma lição aprendida. São 42 anos aí de história, e se você pudesse tirar uma lição aprendida de todo esse tempo, qual seria? Olha, há uns 3 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos conhecer todas as casas terapêuticas
do Globo Team Challenge, né? E como a sociedade toda unida, e lá também o tratamento é gratuito. O governo apoia, né? Para você ver, lá tem lojas de usados que parecem um Walmart, tá? Então você olha assim, não é possível. De lancha, o pessoal vende a lancha, você compra uma lancha e dá a lancha velha para o desafio. Compra um carro, dá o carro velho para o desafio. E é assim que é tratado, entendeu? Então, o índice é tremendo. Então, essa é a lição. Quando a sociedade, o governo, as pessoas preferem não vender o usado, dar o usado, né? E é uma coisa também que é importante no Desafio Jovem, é o nosso Bazar, o né? bazar. Bazar. Então, a pessoa morre, então entrega a roupa lá e vai abençoar. Então, é uma forma tão simples, né? E a gente abençoa, porque atende as comunidades carentes ali, que a gente vende barato, certo? E serve para o tratamento do desafio. As igrejas também fazem isso. Então, é isso. Como eu tenho dito, o crime está organizado e unido para destruir. Mas a sociedade organizar, nós precisamos organizar a sociedade, todo mundo, para destruir justamente esse projeto do inferno, que a gente precisa salvar as vidas. Né? E um sonho? Tem tantos sonhos. Citar um aí pra gente. Um dos nossos sonhos é a gente realmente conseguir alcançar assim, ser realmente saudável financeiramente. Acho que é o nosso grande sonho. Acho que é muito difícil, sabe? Viver hoje no terceiro setor é muito difícil. E eu acredito que um grande sonho é ter uma saúde mesmo financeira para a instituição. Acho que é um sonho. Onde todo mundo. Ninguém vai ficar rico no terceiro setor, isso já é fato. O terceiro setor não é para quem está afim de ficar rico. Isso é uma opinião minha, né? Assim, não sei se. Mas o terceiro setor ele traz uma recompensa que é inigualável, assim, não existe. E um grande sonho é ter um equilíbrio financeiro na instituição. Dar dignidade a quem dedica, né? Então, porque o Desafio Jovem precisa de plantões. Plantão 24 horas. Que a pessoa que chega dopado, a pessoa que chega impregnada, quando você tira a droga, então, você sabe, tem a fase da abstinência, então não dorme, é perturbador, né? Não é fácil. Eles pensam em ir embora, pensam em suicídio, não é fácil, então precisa de gente que, olha, eu passei por isso aí. Eu consegui. Eu consegui, você vai conseguir também, entendeu? Então é isso aí, filha. E, gente, para finalizar, uma referência. Se vocês pudessem citar aí uma pessoa nesses 42 anos aí de transformação, uma referência para vocês. Eu queria aproveitar, né, a oportunidade. Eu sempre escuto que a gente precisa valorizar as pessoas, né? E a gente tem costume de valorizar as pessoas quando elas morrem. É muito comum isso acontecer. E eu aprendi com o senhor, valorizar as pessoas em vida, né? Elogiar em público e repreender no privado. Então, eu queria dizer que hoje, aproveitando que esse mês o senhor está completando 67 anos, 67 anos de dedicação a vidas, à família, nunca ganhou R$1, eu sou testemunha, porque eu sou do financeiro também, nunca ganhou R$1, sabe? E dedica a vida a amar pessoas, a cuidar de pessoas, né? É presidente do Desafio Jovem, é presidente do Abrigo Jesus Menino, não tem tempo ruim, não tem hora ruim, viu, pastor? Eu não ia perder essa oportunidade de dizer isso, porque, como eu falei, se toda a equipe hoje é inspirada, se toda a equipe hoje é dedicada, se toda a equipe hoje tem esse sangue de fazer a coisa acontecer, é porque a gente recebe todos os dias uma palavra motivadora mesmo, de que vocês vão conseguir. Hoje, pastor Joel não está mais assim tão presente fisicamente, porque eu sei também dos afazeres que ele tem, que não é pouco, são muitos. Mas o legado e a referência que ele tem sido
não é só para mim, mas para todo mundo lá, que se eu for citar a equipe, é grande, é gigante, de pessoas que são, assim, impactadas pela sua vida. Eu sei que o senhor não gosta dessa... Isso aí não está combinado, não. Olha aí, tá vendo? Mas eu me apaixono com gente que se apaixona pelo que faz. Eu acho que a gente precisa encher o Brasil de gente apaixonada pelo que faz. Que aí vai dar tudo certo. Quando a gente faz Então, com amor, é é isso. diferente, né? Aqui. E Então- nós temos uma equipe, né? Como é bom trabalhar em equipe, onde aquela papéis claro, comunicação excelente, e um honra o outro. Sentimento de pertencimento, né? Pertencimento, é isso aí. Então, e eu aprendi com o próprio David Wilkerson, né? Que foi o pastor Galdino, que já partiu, o pastor David Wilkerson, né? E pessoas também que deram a sua vida, né? Porque foi amado. Na realidade, a gente ama porque nós fomos amados, né? E ele nos amou primeiro, Amém. entendeu? É Então, isso aí. é isso aí, querido. Gente, é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio aí do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer Bastante. receber vocês, escutar a história de vocês. Que vocês continuem esse trabalho lindo de transformação, impactando positivamente tantas vidas. Para quem não está assistindo, continua acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que é @oportosocial, @Rede Muda Mundo, e conheça os nossos projetos. Vou pedir que vocês também falem nas redes sociais de vocês, para que o nosso público também acompanhe aí mais de pertinho o trabalho do Desafio Jovem do Recife. O nosso Instagram é @Desafio Jovem do Recife. Então, curte lá, comenta, segue, né? Uma visita E também, é né? uma visita muito importante para a gente. Sempre estamos à procura de pessoas dispostas a servir e a serem voluntárias lá com a gente. A gente está aberto para isso. E não deixem de visitar, contribuir, é muito importante. A gente tem um QR Code que você se cadastra e aí você vira um mantenedor. Não precisa assim, ninguém ligar para você, você mesmo vai fazer o cadastro e de forma recorrente isso vai ser debitado, né, do seu cartão de crédito, sem comprometer o seu limite. É tipo Netflix. Olha aí, que maravilha. Nós somos bem focados nisso aí, né? De trazer de inovar mesmo. Estamos também você pode contribuir também com o nosso bazar, e aí o pastor já falou, né? Que é indo lá, levando material, ajudando. E se também tiver dificuldade de fazer essa parte tecnológica, nós temos um portador que vai devidamente credenciado, recolher essa doação. Temos também boleto, cartão de crédito, tudo isso para ajudar, porque hoje a gente tem uma fatia que a gente já recebe, mas que não mantém todos os trabalhos e a gente está realmente precisando de novas parcerias. E vocês apresentaram aí N formas de ajudar, então não tem desculpa. Né? Não. Encostou em mim, ou ajuda, ou ajuda com R$ 30, ou ajuda com 30 ou encostou em mim, ou ajuda, ou vai lá. Eu digo isso sempre. Maravilha, gente. Muito obrigada mais uma vez. E é isso.